Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui para dar sequência na nossa leitura bíblica anual. E a leitura de hoje vai estar em Êxodo, dos capítulos 13 até o capítulo 15, tá bom? Bom, glória a Deus, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de como Deus atuou na vida do povo de Israel, fazendo com que ele saísse do Egito, né, e chegasse ali a vitória, o livramento, rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã. Vão ser várias situações onde nós vamos ver a intervenção de Deus na vida do povo. E isso também vai nos ensinar como Deus, ele também pode ajudar as nossas vidas, como ele pode intervir nas nossas vidas, de forma que nós também tenhamos uma caminhada de vitória na presença dele, possamos viver as bênçãos, as promessas e os livramentos que ele tem preparado para nós. Então, primeiramente, né, voltando para o texto, nós vimos que Israel passou por um longo período de tempo sendo escravizado, sendo ali, né, oprimido pelo povo egípcio, oprimido por Faraó, tendo que trabalhar de forma forçada, e Deus foi lá e enviou Moisés e trouxe libertação para o povo, né? Libertou ele através de todo o poder, de toda a manifestação sobrenatural que Deus teve através da vida do seu servo e fez com que o povo saísse do Egito, né? Então, a primeira situação que nós vemos aqui como princípio é essa questão. Deus é um Deus que liberta. Liberta das garras do inferno, liberta do jugo do pecado, liberta das obras da carne, liberta até mesmo da escravidão por parte de pessoas, que existem situações onde nós vivemos ali debaixo da escravidão sob o jugo de alguém, e Deus também tem esse tipo de libertação para nós. Deus deseja que nós possamos viver livres para vivermos o propósito que Ele tem para as nossas vidas e Ele possa nos direcionar conforme esse propósito, conforme a sua vontade, para que nós possamos viver realmente a vida abundante prometida por Ele. Então Deus tem libertação para nós e Ele liberta mesmo se nós confiarmos nele. E na sequência, né, voltando para o texto, após a libertação, nós vemos que Israel saiu rumo à terra, né, só que Deus não quis levá-los pela terra dos filisteus, onde havia muitas guerras, para não desmotivar o povo naquele primeiro momento, então fez com que eles dessem a volta, indo rumo ao mar. E Faraó, vendo isso, né, ele acabou perseguindo o povo de Israel. Falou: o que eu fiz deixando, né, Israel ir embora? Nós vamos persegui-los e vamos matá-los, trazê-los de volta para a escravidão para que eles possam nos servir. E ele juntou todo o seu exército, né, lembrando que ele é a nação mais forte da época, e eles foram atrás do povo. Só que Deus, ele pegou, né, enquanto ele estava guiando o povo, o anjo do Senhor que estava indo à frente do povo se pôs na retaguarda para proteger, a coluna de nuvem que também estava à frente do povo se colocou atrás do povo na retaguarda para fazer separação entre o povo de Deus e o inimigo que tentava destruí-los, tentava novamente escravizá-los, e ali o povo ficou, né, entre o mar e o exército ali de Faraó. E de repente começaram a clamar ao Senhor e Deus falou para Moisés: apenas diga o povo que marche, né? E o povo começou a marchar rumo ao mar e o mar se abriu de forma sobrenatural em um caminho onde não existia. Deus foi lá e abriu aquele caminho para dar livramento para o seu povo. E com isso nós vemos também que Deus é um Deus que livra, né? Deus, ele livra da força do inimigo, livra do poder da destruição. Muitas vezes as pessoas, ou até mesmo, né, o inimigo tenta contra as nossas vidas, tenta nos destruir, tenta nos prejudicar, mas se nós estivermos na presença de Deus, se nós estivermos confiando nele, numa aliança viva com ele, ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar e vai nos livrar de todo tipo de armadilha, de todo tipo de situação, porque Deus é um Deus que livra. Deus, ele livra o seu povo. E nós vemos esse livramento acontecendo, e depois, se eles passarem seco ali pelo mar, né, o mar se abriu, se dividiu em dois, Israel passou pelo mar, e quando o faraó tentou seguir pelo caminho de Deus, o caminho de Deus só pode ser seguido por quem tem aliança com ele. Ele acabou perecendo ali juntamente com o seu exército, e o povo foi definitivamente liberto e livre daquele inimigo, né, de uma forma definitiva. Então Deus, ele faz isso também pelas nossas vidas. E logo em seguida, né, quando nós vemos a sequência da história, a gente viu que o povo se alegrou, começou a dançar, começou a cantar, louvar a Deus, por conta de tudo aquilo que Deus tinha feito. Tinha libertado da escravidão, livrado eles da morte, livrado eles da perseguição do inimigo, e agora estavam felizes, estavam alegres, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor.
E assim também é na nossa vida, né? Deus é um Deus que nos alegra, Deus é um Deus que nos dá bons momentos, nos traz alegria para o nosso coração. Muitas vezes nós vivemos a tristeza por conta das situações dessa vida, por conta das lutas, das mazelas, das más notícias, das traições, mas quando nós nos voltamos para Deus, Deus ele traz consolo para o nosso coração, traz alegria, ele muda, né, a sorte da nossa história de tristeza para fazer com que a gente realmente tenha um óleo de alegria e possamos nos alegrar. E é uma alegria genuína, verdadeira, que não depende de circunstâncias, não depende de festas, não depende de situações, mas simplesmente Deus traz essa alegria de uma forma contínua no nosso coração, de forma que nós tenhamos a força para dar sequência na nossa vida e também para enfrentar qualquer luta e dificuldade, porque sabemos que o Senhor é conosco. Dentro desse processo, aí voltando ali para a nossa história, né? A gente viu que eles tinham que continuar a sua trajetória. Passou aquele momento de festa, passou aquele momento de alegria, e agora eles tinham que dar sequência nas suas vidas. E dentro dessa situação, eles se enfrentaram algumas dificuldades, porque eles estavam no deserto, começaram a ter sede, quando encontraram as águas eram amargas. E ali a gente vê que eles começaram a murmurar. Sempre tem alguém que reclama, sempre tem alguém que murmura no nosso meio, infelizmente, né? E a murmuração, ela tem um efeito muito negativo, porque ela rouba a fé, ela rouba a esperança, ela traz um ambiente ruim, uma nuvem negra, né, sobre aquele ambiente onde existem pessoas que vivem reclamando, mas Moisés não se deixou influenciar, pediu a direção de Deus, pediu a bênção de Deus e Deus o direcionou, fez com que ele fizesse lá jogasse uma árvore dentro da água e ali o poder de Deus se manifestou e as águas que eram amargas, que não dava para beber, se tornaram em águas doces ou águas potáveis, né? Eles começaram a saciar a sua sede através daquela água. Então a gente vê ali a provisão de Deus. Deus é um Deus que provê sobre as nossas vidas. Às vezes pode ter alguma falta, alguma situação ali que nós tenhamos alguma dificuldade, mas se nós confiarmos em Deus e buscarmos a sua presença, buscarmos a sua provisão, Ele vai trazer essa provisão sobre as nossas vidas, e aqueles que servem e andam com Ele, de nada tem falta. O Senhor realmente provê de uma forma sobrenatural, abrindo portas, fazendo, né, tocando o coração de pessoas para que possam nos ajudar e fazendo com que a gente realmente esteja plenamente suprido em tudo e em todas as coisas. E por fim, nós vemos Deus se manifestando mais uma vez, né? Falando que aquele povo devia andar em aliança com ele, devia obedecê-lo, guardar os seus mandamentos, honrá-lo em tudo e em todas as coisas, e que Deus ia agir sobre a vida deles, trazendo cura, trazendo restauração, que nenhuma praga daquelas que foram colocadas no Egito alcançariam as suas tendas, porque Deus é Deus que nos sara. Deus ele nos cura, Deus nos restaura, e para que nós possamos viver todas essas promessas, assim como o povo, tem que andar na obediência, tem que andar em aliança com ele, né? Não adianta nós simplesmente falarmos, né, que temos Deus no coração, falarmos que somos de Jesus, mas se não andar em aliança com ele, não andar em obediência, não andar honrando ele em tudo e em todas as coisas. E se nós o honrarmos, certamente também ele vai nos abençoar, vai fazer com que nós vivamos as promessas e os propósitos em tudo e em todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Então essa foi a palavra para hoje, né? Que nós possamos pegar esses princípios, crer que Deus é fiel para cumpri-los também na nossa vida, e basta a gente o buscar de todo o coração, se entregar a Ele, saber confiar nele em tudo e em todas as coisas, e saber que Ele vai ser aquilo que é suficiente para as nossas vidas, nos trazendo a provisão, o livramento, a libertação e tudo mais que for necessário, porque Ele é fiel e Ele cumpre as suas palavras, as suas promessas em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fica na paz, tenha aí um excelente dia em nome de Jesus.